A paz do Senhor Jesus, amados irmãos que amam a palavra de Deus, amam a Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais uma videoaula e iniciando um trimestre novo, esse primeiro trimestre do ano de 2025, cujo tema é a relação do justo com o sofrimento, que trará ensinamentos profundos, reflexões, algo muito prático para a realidade cristã, tão necessário para a caminhada do servo de Deus, baseado no livro de Jó, um livro muito interessante, um livro que relata a história de um homem com uma história muito marcante, com situações intensas que trazem muito aprendizado para nós. E o comentarista desse trimestre, que temos a honra de ter conosco para essa aula, para essa conversa, para este aprendizado, para contribuir com nossos professores, nosso amado pastor Newton Santos, que foi o instrumento de Deus para comentar, para trazer todo o conteúdo dessa revista para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, pastor Newton. Pai do Senhor, meu irmão, meus irmãos e irmãs, uma alegria poder estar aqui novamente com os irmãos, para poder tratar sobre essa temática de muita relevância para os dias atuais, as quais estamos aí no mundo inserido de tanta dor, de tanto lamento e de muito sofrimento. Teremos nesse trimestre aí uma oportunidade de abordar essa temática na perspectiva de trazer algumas lições para o nosso dia a dia. E o texto-chave, que já menciona o personagem principal dessa história, Jó, mencionado já nas cartas, lá em Tiago, dizendo, olha, bem-aventurados os que sofreram. E já cita, ouviu o sofrimento e a paciência de Jó e viu o fim dele. Então ele é mencionado no Novo Testamento já como um exemplo, uma inspiração de paciência em meio ao sofrimento. Então, olhar para Jó, olhar para este livro, realmente vai trazer muita luz, muita clareza sobre a realidade do sofrimento, a realidade de que o justo também sofre, sendo Jó ali, pelo testemunho do próprio Deus, declarado como um homem mais temente a Deus da sua época, da sua geração. Então, Newton, como nós podemos olhar, então, a perspectiva, o panorama geral dessa revista, desse tema, olhar para a vida de Jó e a relação de o justo e o sofrimento, como nós podemos abordar isso nesse trimestre? Pois é, pastor Éder, chamamos de tema maior, né? Relação do justo com o sofrimento. 2 pontos. Quando ele acontece, coloca todos no mesmo nível. A ideia é essa, realmente de fazer com que os leitores, os estudantes entendam que, primeiro, o sofrimento não é um privilégio, podemos assim dizer, né? Ou um drama na vida de um ou de outro. Não. O sofrimento, precisamos ter essa compreensão. O sofrimento ele é inerente à existência humana. Até porque o texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6, no diálogo lá da Eva com a serpente, Deus já havia deixado claro, no capítulo 2, de que se o homem comesse do fruto, certamente eles morreriam. E nós entendemos, claro, que o morrer ali, né, primeiramente é a separação de Deus, uma separação espiritual, e essa separação espiritual ocorreria, então, sofrimento da vida do ser humano até o ponto de vir a morrer fisicamente. Então, o que nós precisamos entender, pastor Éder, é que o sofrimento ele é inerente à existência humana. Todo ser humano sofre. Já dizia alguém assim, que nós nascemos sofrendo, vivemos sofrendo, e ele só finda quando acaba, né? Ou seja, quando se deixa de morrer, quando vem a morte em si, né? Então, o sofrimento não tem como você escapar dele. Pode haver diferenciações de sofrimentos. Maior intensidade, menor intensidade, um sofrimento de um tipo, de outro, mas o sofrimento em si, como já dizia o Timothy Keller, o sofrimento é inerente à existência humana. Então, é a partir dessa perspectiva que eu propus escrever essa revista com essa temática, baseada na história de Jó. E principalmente porque o cristão, embora ele recebeu o Salvador na vida dele, recebeu
as promessas de Deus na vida dele, a bondade de Deus o acompanhando, tanta coisa boa e maravilhosa, mas precisa ter bem claro que isso não o torna imune ao sofrimento, não o deixa isento de sofrimento, embora tenha diferença no consolo de Deus, na presença de Deus, mas de forma alguma isentar. O próprio Senhor Jesus aos seus discípulos disse, no mundo tereis aflições. Em outra passagem diz, vocês serão odiados de todos pelo meu nome. Então, deixando bem claro que está num ambiente hostil, que é este mundo, que está numa natureza decaída. Então, se estamos num corpo físico, está sujeito a enfermidades. E quanto mais envelhece, quanto mais avança a idade, mais sujeito a enfermidades. Estamos no meio de pessoas com a natureza decaída, então haverá malícia, maldade, haverá coisas contrárias. Temos os dilemas pessoais, sentimentais, temos as lutas espirituais, ou seja, em todos os âmbitos tem uma luta, uma dificuldade, uma oposição, ou uma dificuldade às vezes até física, humana. Então, são diversas frentes de dificuldades contra o ser humano. Então, realmente, o ser humano tem que estar preparado para lidar com isso. Sim, exatamente. Por quê? Nós somos humanos. Nós estamos num mundo caído. É um mundo caído. As pessoas, os crentes, às vezes perguntam, mas não, agora eu sou crente. Não, tudo bem, mas o fato de você ser crente não significa que você deixou de ser gente. Você continua sendo gente. E habita num mundo de gente. E que mundo que se habita? Nesse mundo. Que mundo é esse? Um mundo caído. Um mundo que o Senhor deixou claro, né? E fica claro que, por exemplo, Satanás ainda é o príncipe desse século. Então, por vezes, há sofrimentos que são ocasionados por ele. E até porque também nesse mundo caído existe a malignidade do ser humano, existe o sofrimento causado pelo ser humano, existem as tragédias naturais, enfim. Estamos nesse mundo caído. E eu até coloquei na justificação do tema o seguinte, que nós estudaremos o assunto na perspectiva de compreender que o livro de Jó ele não foi escrito para nos ensinar como se livrar do sofrimento. Na verdade, o livro foi escrito para quê? Para nos mostrar como nós devemos lidar com o sofrimento sem perder a essência da adoração ao Todo-Poderoso pelo que Ele é. O livro deixa isso claro para nós, que sendo justo, sendo íntegro, sendo temente a Deus, se desvia do mal, não estava imune ao sofrimento, mas o livro deixa claro, da perspectiva do dilema de Jó, que mesmo em meio ao sofrimento, é possível sim não perder a essência. Qual é a essência? Da adoração ao Todo-Poderoso, não pelo que Ele pode, sim pelo que Ele é. É isso que permeia na narrativa do livro de Jó. E interessante é o contraste de ser o homem mais temente a Deus do seu tempo, mais fiel, que é declarado pelo próprio Deus, no capítulo de número 1, versículo de número 8, onde diz a palavra, disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então, Deus dá testemunho dele, declara o quão íntegro ele é. Então, é o melhor servo de Deus naquela época. Então, esse livro já nos ressalta que não importa o quão obediente, o quão crente você é, o tamanho de fervor que você tenha, que você tem um nível de fé, você tem experiência com Deus, você é muito dedicado nas coisas de Deus, isso jamais vai ser uma predisposição a não sofrer, embora a obediência traz benefícios, embora o viver de acordo com diversos princípios bíblicos podem trazer longevidade, colheitas maravilhosas, muitas coisas boas, ou seja, a maior probabilidade de muita coisa boa. Mas, mesmo assim, uma fatalidade acontece. Mesmo assim, uma dor pode vir, um luto pode vir, uma enfermidade inesperada. Eu cuido tão bem do templo, que é o meu corpo, da saúde, alimento bem, cuido bem, faço tudo certinho, mas pode vir a enfermidade. Eu ensino bem minha família, é uma bênção, mas de repente pode vir a morte precoce de um filho. Eu faço tudo aqui tão bem feito, com tanta diligência e empenho,
estou sendo bem-sucedido, muito próspero, e de repente pode vir uma perca total de tudo. Então, ele pode estar rodeado de bens, Sim. ser uma bênção, ser leal, ser muito empenhado no que faz, ter todas as condições para ter bons resultados, e de repente vir tudo contrário, pode Isso acontecer. porque você falou na perspectiva mais pessoal, né? Talvez você está abordando aqui a questão de saúde física, mas, por exemplo, você vai fazer uma viagem. Você planeja, organiza, tal, tudo certo, pega uma rodovia, de repente, por alguma razão, você sofre Uma fatalidade. um acidente com a família, membros da família vêm a falecer, você fica tetraplégico. São fatalidades, são coisas que acontecem na vida, porque nós estamos nesse mundo. E eu acho interessante, quando você colocou lá o texto de João, capítulo 16, versículo 33, palavras do mestre que diz assim, ó, digo-vos para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo e eu venci o mundo. O segredo desse texto, veja que é claro, tem um segredo desse texto, está logo no início da frase. Digo-vos para que em mim tenhais paz. Então, para lidar com o sofrimento por vezes, nós precisamos ter o quê? A paz de Cristo que excede todo entendimento. Voltando aqui, então, na perspectiva do livro que nós propusemos nesse trimestre, é que a nossa perspectiva, a nossa expectativa é que o estudo desse trimestre ele venha contribuir para o nosso entendimento a respeito, né, de que o sofrimento ele coloca todas as pessoas no mesmo nível, tá? E ele pode acontecer a todos, porque nós somos gente, somos seres humanos, e o fato de ser cristão não estará imune, não estará imune a essas situações. E também a expectativa do estudo desse trimestre é para promover um fortalecimento espiritual e nos estimulando a compreensão de que o sofrimento não deve ser motivo, por vezes, para acusarmos Deus, tá? Acusarmos a Deus pelo não livramento. Porque essa é uma tônica muito recorrente, né? Por que Deus não livrou? Por que Deus não fez? Deus não sabe, Deus não conhece, Deus é poderoso. Por que Ele não fez? Eu estou para dizer, pastor Éder, que por vezes o grande sofrimento, ou talvez o maior sofrimento, ou um dos maiores sofrimentos do ser humano, quando ele tem que lidar com essa problemática, é o questionamento a Deus. Por que Deus não livrou? Por que Deus não guardou? Por que Deus não protegeu? Talvez esse é o grande dilema do ser humano. Então, a perspectiva de escrever esse livro é justamente isso. É para que nós nós sejamos estimulados à compreensão de que jamais deveremos acusar a Deus por que Ele não guardou, por que Ele não livrou, por que Ele não protegeu. Mas antes, o livro, o estudo nesse trimestre tem como propositura, como propósito, é de também nos tornar resilientes, tá? Na firme convicção de que nascemos para adorar o Todo-Poderoso, mesmo em meio aos dissabores da vida. Que o livro de Jó deixa isso muito claro. E olhar para Jó e as reflexões, a imensa maior quantidade do texto, são as conversas, os debates, as reflexões dele e dos seus amigos, mostrando que a tendência do ser humano realmente é essa, no momento da dor, no momento da dificuldade, é esse questionamento, é a tendência natural. Quando nós lemos o livro e nós passarmos a história e saber e ver o final, para nós é tranquilo, ver apenas do lado de fora. Mas cada um, quando está no momento do turbilhão, no momento da tempestade, da dor, tem a tendência realmente da natureza humana partir para os pensamentos dos porquês. E tantos pensadores ao longo dos séculos sempre pensando, até no meio cristão, mas um Deus tão bondoso e permite o mal, um Deus tão justo permite a injustiça, um Deus todo-poderoso e teria o poder para impedir, o poder para livrar, o poder para encurtar e está prolongando isso. Então são os pensamentos que permeiam todo aquele que está sofrendo. E aí o livro nos mostra alguém que sofreu tanto, porque mostra dor em todos os sentidos, né? Quem passa, por exemplo,
um luto por um filho, sabe a dor disso, e aí mostra Jó tendo 10 filhos mortos de uma vez. Aquele que, de repente, é muito bem sucedido e perde tudo, sente a decepção, frustração, o ressentimento de tudo está indo mal. Imagine ele que era o mais rico do seu tempo, mais rico do Oriente, e de repente agora é um miserável que não tem nada. E ele que era uma pessoa honrada, uma pessoa de moral considerada pelos trechos do livro, de repente está sendo ali afrontado pelos amigos, que a princípio vêm para confortar, mas depois começam a refletir, e começa nessas reflexões deduzir que se ele sofre tanto, ele deve ter causado, se ele sofre tanto, ele deve ter pecado. E nessas acusações é o quê? Uma dor moral. Sim. Ele que é um homem de respeito, homem íntegro, como Deus declarou, e agora alguém vai nas reflexões, deve ter pecado, ou seja, ele é atingido moralmente. Então são muitas dores de diversos sentidos, mostrando a ênfase de alguém que era uma bênção, mas de repente passa por tamanha dor, inclusive até no seu casamento, porque imagina a única pessoa que tem ao seu lado é a sua esposa, chega um momento onde a esposa fala, Jó, morre logo, porque não morre. Quando nós olhamos para a história de Jó, nós vemos que ele passou, podemos assim, afirmar que ele passou por todos os sofrimentos, em todas as áreas da sua vida que um ser humano talvez jamais tenha sofrido. Ele sofreu pessoalmente, fisicamente, ele sofreu financeiramente, foi à falência, era o homem mais rico da época, foi à falência plena, total, absoluta. Teve a perda dos seus 10 filhos, o texto nos mostra que era uma família próxima, cultuava, estava ali, comunhão, perdeu seus 10 filhos, né? Teve que lidar com, não vou dizer, talvez também o desespero da mulher, né? Porque ela diz, amaldiçoa Deus e morre, se bem que na verdade, o original do texto, o original hebraico, não é isso, né? Amaldiçoa Deus e morre, abençoa Deus e morre. Ela está dizendo o seguinte, meu querido, meu marido, não dá mais, chega. Agradece a Deus, abençoa a Deus e morre sossegado. Porque para ela também foi um desespero ver o marido naquela situação. Uma dor, algo doloroso. Uma dor, assim, indescritível. E outros problemas que Jó também enfrentou, que teve que enfrentar, são acusações dos amigos. Ou seja, ele estava sendo punido por algo que ele sabia que não era verdadeiro, porque ele era um homem temente a Deus, era um homem que sacrificava a Deus, era um homem que oferecia sacrifício a Deus, e os amigos dele vieram acusando-o de que ele era ímpio, de que ele não servia a Deus, não temia a Deus, não obedecia a Deus, atacou em várias áreas da vida dele. Ou seja, então ele teve esse problema também na relação familiar, na relação social, né, com os amigos. E voltando um pouquinho antes, nós falamos a respeito de nós questionarmos por vez, perguntarmos, acusarmos Deus. Eu coloquei na lição 3, lamentar sim, murmurar não. O capítulo 3 posso dizer, é o nosso espelho. Porque, por vezes, nós entramos por esse caminho de lamentar. Tanta verdade que ele desejou a própria morte. Ele amaldiçoou, ele pediu a Deus, por que eu não morri no dia que eu nasci? Por quê? Porque ele entendia que o sofrimento dele era causado por Deus. E é claro, nós sabemos que dentro da teologia do Oriente, tudo que acontece na sua vida, seja bem, seja mal, o autor é o Todo-Poderoso, Deus é o autor. Mas tem um diabo, tudo bem, mas Deus usa o diabo, mas o autor, né, a soberania cabe a Deus, então se está sofrendo é porque alguma razão Deus quis. Então, para dizer, eu coloquei numa das lições, que talvez o maior sofrimento que Jó teve que lidar foi, um dos temas da lição que eu coloquei, das lições, o silêncio de Deus. Teve que lidar, talvez foi o maior problema na vida de Jó, lidar com o silêncio de Deus. Talvez, para nós também seja o maior ou pior sofrimento. É a busca de uma resposta e você não encontrar. É a busca de simplesmente um porquê e você não tem essa resposta. E não só isso, é você não perceber Deus falando. Embora que Deus não se ausenta, né? Tem um termo no latim que se chama Deus abscôndito. Eu tentei uma pregação com esse título, né, com essa temática, o Deus que se esconde. Por vezes o sofrimento é tão grande
que ficamos com a sensação que Deus se escondeu de nós, Deus não aparece. E esse é o maior sofrimento. Eu estou para te dizer que talvez seja o maior sofrimento que o ser humano tem que lidar. E podemos entrar um pouco no prosseguimento da avaliação do livro, que um dos pontos será esse. Os amigos entraram por um caminho de encontrar a resposta e por isso entraram no erro. E um dos focos deste livro é que realmente não é encontrar o porquê, ou que Deus venha dar uma resposta. Tanto que no final Deus se manifesta para ele, na verdade, com mais perguntas do que simplesmente chegar numa expressão dizendo já o porquê. Mas nas reflexões das perguntas fez ele compreender, entender a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a excelência de Deus em tudo que faz e que nós que estamos dentro de um contexto muito maior, universal, que Deus está no controle absoluto. Não eu querer encaixar tudo na minha ótica, que as coisas façam sentido para mim, mas que a minha vida está dentro de algo muito maior, dentro de um controle total de Deus. Então, realmente, o caminho não é achar uma resposta, tanto em nosso sofrimento ou em alguém nos sofrendo, não é simplesmente declarar o que é, o porquê, mas muitas vezes no meio do caminho o processo, no meio do caminho o consolo, no meio do caminho o aprendizado em Deus. Então nós não traremos as respostas definitivas e absolutas. A própria pessoa muitas vezes vai crescer em Deus, é Deus quem pode trazer respostas, ou algumas que ele não ter nesta terra, depois ele vai ter o conforto de estar diante de Deus. Então realmente nem sempre é trazer respostas. A Bíblia tem orientações, instruções sobre efeitos de um sofrimento. A Bíblia terá sobre aperfeiçoamento, purificação, santificação, atrair para a proximidade de Deus. Tem muitas revelações de Deus sobre benefícios trazidos após o sofrimento. Mas nem sempre aquele que está sofrendo vai ter claramente uma resposta vindo e mostrando. Às vezes ele vai ter que atravessar o período inteiro sem ter nada de resposta de Deus, de palavra específica de Deus sobre o porquê daquilo. Ele vai simplesmente ser muitas vezes provado na sua fidelidade, mesmo não tendo a resposta. A sua integridade, mesmo enquanto Deus não se manifesta para ele. Então, é muito interessante ver essa dinâmica deste livro. E acredito que a gente pode até já partir aqui para um tópico da revista, que é já começar a avaliar o contexto do livro, a pessoa de Jó, que um tópico seguinte que o pastor Newton inseriu foi sobre essa pergunta: Jó é uma pessoa real ou é uma lenda? Porque existem alguns estudiosos que tentam trazer para esse sentido figurado, alegórico, como muitos pensadores podem trazer, é só uma narrativa de uma simbologia para trazer conforto para os que sofrem. Mas como que nós podemos enxergar, pastor Nilton? Então, nós cremos que tudo que está na Bíblia, a Bíblia é um livro divinamente inspirado por Deus. E há essa questão, essa discussão por alguns, principalmente por conta de uma teologia mais liberal, que entende que existem, dentro da narrativa bíblica, alguns personagens que são mitos, são tratados como mitos. Por exemplo, Jó é tratado como um mito dentro dessa teologia liberal. Jó não existiu, porque eles não entendem que Deus não ia fazer um absurdo desse na vida de uma pessoa, e eles entendem que, por vezes, até por um simples capricho divino. Então, é apenas um mito, apenas algo assim, só para mostrar que poderá vir a acontecer. Então, eles não entendem que Jó realmente é uma figura real. Mas nós entendemos, biblicamente, até porque existem outras passagens que deixam isso claro, que Jó era uma pessoa real, uma pessoa que, de fato, viveu ali em Uz, né? Ali nessa região, tá? Teve uma família. Nós temos um texto bíblico, o próprio texto de Tiago, né? Fala sobre a paciência de Jó. Então, é um livro, é um personagem real, é um personagem verídico, nós cremos, nós defendemos, tá? Até porque a Bíblia, como nós entendemos que a Bíblia, ela mesma se interpreta. Então, a Bíblia nos mostra, a partir de outros textos, que, de fato, Jó não é fruto, né, da nossa imaginação, assim como alguns dizem, que Jó é apenas fruto da imaginação de um escritor.
Exato, é citado também a referência do profeta Ezequiel, em Isso. Ezequiel 14, então Deus dizendo, olha, e ele cita algumas pessoas, ainda que estivesse intercedendo, aí cita Jó, então ele cita uma pessoa como uma pessoa de credibilidade em oração, Interessante que quem faz a citação é o próprio o Deus. próprio Deus. Não é? Se fosse um outro personagem, ainda que bíblico, ele poderia, né? Referência a um livro Você antigo, poderia, histórico, exatamente. alguma... Você poderia, mas aí entra no argumento dessa teologia liberal que poderia ser alguém que imaginava que existia um personagem, um mito e tal. Mas aqui quem cita para o profeta Ezequiel, que é um profeta maior, é o próprio Deus que cita o próprio Jó. Então nós temos citação no Antigo Testamento, Ezequiel, Exato. o próprio Deus, Exatamente. citação no Novo Testamento, como por exemplo Tiago, Tiago, exatamente. então no Antigo ao Novo reforçando Exatamente. a veracidade histórica Porque da pessoa na de Jó. correlação, dentro da hermenêutica, nós estudamos isso, né? Para nós interpretarmos a Bíblia corretamente, nós temos que, um dos métodos é a correlação, ou seja, buscar outros textos que afirme, que ratifique aquilo que nós estamos pensando, então nós estamos defendendo. E aqui há um personagem, há um texto do Antigo Testamento que confirma a existência de Jó e um outro texto que está no Novo Testamento, que é o livro de Tiago. Perfeito. Então, Jó foi, de fato, um personagem real, verídico, verdadeiro. Aí partindo então para a realidade de Jó e a época, como nós podemos então encaixar na cronologia do tempo, pelos indícios, pelos apontamentos no texto, como nós podemos enxergar então a época de Jó? Só voltando um pouquinho, pastor Éder, a questão ainda da pessoa de Jó, nós não podemos esquecer que no concílio de Jâmia, de 90 depois de Cristo, o livro de Jó foi incluído no cânon. O cânon é a vara de medir, né? E aí que são considerados os livros divinamente inspirados. Se ele foi inspirado é porque é um livro real, um livro verídico. Então a pessoa de Jó não é um mito, não é uma lenda. Realmente é uma pessoa, até porque foi inserido no cano bíblico. Tá? Agora, quanto à época de Jó, há uma maior probabilidade de que Jó tenha vivido na era patriarcal. Né? Aí se tem muita discussão. Para nós afirmarmos de fato, de verdade, exatamente a época dele, nós temos que afirmar quem foi que escreveu o livro. Que é outra questão aí. Esse é um problema. Nós não temos, até hoje, nos anos que eu tenho estudado, não se conseguiu até então definir quem escreveu o livro de Jó. Como não tem explícito no texto, como não há... Né? Se você tem o autor, você vai localizar, você tem como localizar aproximadamente. Até porque as datas sempre são assim, provavelmente, nunca se dá para afirmar categoricamente que foi data X. Mas é que nem aqui dá para se afirmar. Para nós afirmarmos, de fato, só sabemos que ele é de uma era patriarcal, porque os indícios bíblicos deixam isso claro. Ele atuava como sacerdote. Ele oferecia sacrifício a Deus pela sua família. Então, ele vivia dentro desse período patriarcal. Agora, exatamente a data não é possível. Lembrando, para afirmar a data que ele viveu, eu preciso definir quem é o escritor. E a gente não tem como afirmar quem é o escritor. Verdade, tanto que o livro não tem explícito, não tem outro indício nos outros livros citando sobre a autoria de Jó. Se entende, podemos classificar em duas coisas. A vida dele, onde encaixar pelos indícios, e aí sim, a vida da história dele vivida dá-se a entender que é na época patriarcal, porque se fosse na lei, ele não seria um sacerdote, ele não estaria oferecendo sacrifício, Exatamente. ele teria que levar ao sacerdote. Então, se fosse pós-lei a vida dele, Exatamente. ele teria que se encaixar naquilo. O exercício de fazer sacrifícios já mostra que é alguém que tem esse entendimento da linhagem da família descendente dos que conhecem a Deus, que sabem que o princípio de uma oferta, de um sacrifício, então são daqueles que conhecem dessa linhagem aí de Sem, essa linhagem aí da a aliança em Noé, que faz um sacrifício, alguém dessa linhagem temente a Deus,
então, após essa linhagem e antes da linha da lei, estabelecimento da lei. Então, é alguém nessa época patriarcal pelos indícios dessa atitude deles, esse temor a Deus em sacrifício, e de forma que ele é um sacerdote da família, se encaixa isso. E aí variam alguns que entendem que pode ter sido Moisés ouvindo essa história, recebendo essa história oralmente depois registrado, outros já jogam lá para o registro mais adiante. Pós-exílio. Pós-exílio, então alguém assim... Alguém registrando esse relato recebido, registrando e oficializando como livro, mas que a vida dele, o fato da história dele ocorrida bem antes. Então, essas nuances aí de variação do escrito. Por isso que nós colocamos aí, entre os anos 2000 e 1800 a.C. Se fosse esse o caso, Jó teria então sido contemporâneo de quem? De Abraão, visto que esse pode ter vivido entre 1996 e 1821 a.C. Então, pode ser nesse período aí. Outra questão é o seguinte, suas posses, como as de Abraão, Isaac e Jacó, eram medidas pela quantidade de ovelhas, camelos, bois, jumentos, o que parece ser uma maneira de medir as riquezas daquele período da história, certo? Então, o que nós precisamos entender? Que há um outro indicativo, pelo esse período aí, outro indicativo pelo qual pode ter vivido na época ainda, antes de Abraão, está na sua idade. Acredita-se que Jó estaria com 60 anos quando abateu aquela enfermidade. 60 anos, depois ele viveu mais de 140 anos, já morreu provavelmente com cerca de 200 anos de idade. E aí o maior indício de ser um tempo muito antigo, até antes da lei, que é justamente esse penúltimo versículo do livro, que cita, depois disso, que é depois de todo o fato do livro, ele viveu 140, sendo que logo após o dilúvio começa aquela linha de decadência de quantidade de dias da vida do homem, que antes do dilúvio era em centenas de anos, depois cai drasticamente após o dilúvio. Então se entende, se ele viveu após isso 140, então era uma época em que ainda tinha uma longevidade maior, né? A expectativa do ser humano. Então se encaixa por este fato, por esses dados de tempo de vida dele, bem lá no início ali da época patriarcal. Exatamente. Então, são indícios que vão nos mostrando um caminho de proximidade do tempo da vida dele. Então, não dá para se afirmar exatamente que período. Está entre esse período que nós colocamos, não dá para se afirmar categoricamente. E esse tempo de vida, mas o que eu acho muito interessante, pastor Nilton, é a inspiração que nos traz a história dele. Porque qualquer pessoa que olhar para si mesmo, se enxergar num momento de dor, momento difícil, vai olhar para Jó e certamente verá muito mais dor, muito mais sofrimento, né? Tudo numa intensidade gigantesca. Então, a vida e o livro de Jó nos serve como inspiração. No meu sofrimento, eu ter um consolo, ter um conforto e ter um exemplo de alguém que atravessou tudo e no final teve uma experiência, um testemunho maravilhoso com Deus. Então, é um livro que atravessa aí milênios e trazendo inspiração para muitos. Por mais que os pensadores tentam achar respostas para aquelas questões do porquê, da permissão, da bondade de Deus e até onde é bom isso, ele permitir alguns sofrimentos, mas de qualquer forma, este livro e a pessoa dele é sempre uma inspiração para aquele que está em meio ao sofrimento. É uma inspiração entendendo de que Deus está sempre ao lado de quem sofre. Esse talvez, eu já li a história Auschwitz, né, lá dos campos de concentração, e a ideia, igual por exemplo do Viktor Frankl, a ideia é essa. Deus está sempre ao lado de quem sofre. Deus está sempre ao lado de quem é perseguido, está sempre ao lado de quem está sendo desamparado, está sendo acometido dos piores sofrimentos. E quando nós olhamos para o livro de Jó, ainda que o livro de Jó ele é semelhante, claro, na autoria é semelhante ao livro de Esther, não tem carrega seu próprio nome, mas ele não é autor, né? Mas quando eu olho para o livro de Esther, o livro de Esther não tem o nome de Deus, né? Mas você vê que Deus está agindo em todo momento, na narrativa. Quando você olha para a história de Jó, ainda que você não vê Deus agindo, Deus fazendo diretamente a vida de Jó, claro, nós começamos a ler a história de Jó, nós vemos assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó,
homem, aí vai descrever as suas virtudes, um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. Aí tudo bem, aí você fala, normal. Aí vai, na continuidade da leitura, você vai ver que um dia Deus está, os anjos se apresentam, nós entendemos que os filhos ali são os anjos de Deus, né? E juntamente com eles apresenta quem? Satanás. Satanás. O que é interessante, que Deus provoca Satanás. A gente não sabe por qual razão Satanás se apresenta lá. Certamente Satanás se apresentou lá não era para falar de Jó. Não era. Porque o próprio Deus disse assim, ó, tu viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, se desvia do mal. Aí abre então o diálogo. Quem provoca o diálogo é Deus. E aí Satanás vem com aquela conversa no versículo de número 1, quer ver? Versículo 8, pergunta o Senhor, observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E aí Satanás responde o verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó teme a Deus, é de graça? Ele fala, é de balde, né? É de graça? Acaso não cercasse com sebe aqui é uma cerca, tu não o cercasse, tu não protegesse a ele, a sua casa, a tudo quanto tem, alvo de suas mãos, abençoasse os seus bens, se multiplicaram na terra? Ou seja, Satanás está trabalhando na perspectiva de que Deus é corrupto. É a primeira cena, é o primeiro momento que a gente vê Deus assim em relação à vida de Jó. Mas não para fazer algo para Jó, pelo contrário. Parece que é para trazer uma situação crítica na vida de Jó. Porque na perspectiva de Satanás, o homem só adora a Deus se estiver livre de sofrimento. Na perspectiva de Satanás, ele trabalha essa perspectiva, né? Eu não coloquei na revista, mas a perspectiva de Satanás é essa, a sua teologia é essa. Se o homem sofre, se o homem não é abençoado por Deus em todas as esferas, o homem abandona Deus. O homem não adora a Deus pelo que Deus é. O homem só adora a Deus pelo que Deus pode. Então nós vemos aí no primeiro momento, Deus não está atuando na vida de Jó, assim, para abençoar. Você olha a história de Jó, parece que Deus o abandonou, Deus o largou, Deus simplesmente o descartou. Pelo sofrimento que ele vai enfrentando, né? Primeiramente com a falência financeira, depois o trágico fim dos seus filhos, 10 filhos, ele é acometido de lepra, né? Alguns vão dizer lepra, né? Outros vão dizer que enfim, essas doenças atuais. E ele fica numa situação assim horrível, lamentável, a mulher dele diz o que diz, aí vê os seus amigos e começa a acusá-lo. A sensação no primeiro momento parece que Deus só se apresentou em cena para levá-lo naquela situação, usando Satanás, e Deus o abandona. Mas é maravilhoso você ver que Deus não abandona, em todo momento Deus está ali presente, contemplando, e fica isso muito claro a partir do capítulo 37, 38, que Deus então começa a falar com Jó. E voltando àquela questão que você abordou anteriormente, Jó faz cerca de 16 perguntas para Deus. Por quê e tal, né? E aí Deus, ao invés de Deus responder o porquê, que é outra questão muito intrigante no livro, ao invés de Deus responder os questionamentos de Jó, Deus lança-lhi pelo menos mais 70 perguntas. É fantástico. E aí no final nós sabemos uma história, né? Eu até coloquei a última lição, né? Sobre o seguinte tema. Uma vida com final feliz. É interessante que ele questiona, que expressa a dor humana, que é bem interessante, haverá uma lição sobre isso, lamentar ou murmurar, até certo ponto você expõe, você clama, você pede, você apresenta sua dor, você leva ao Senhor, como a palavra diz, para levar ao Senhor toda a sua ansiedade. Então, até certo ponto, clamar e expressar a sua dor para a pessoa certa, que é o próprio Deus, está correto. Aí o limite disso... Jeremias falou isso, ele clama a mim e responder-te-ei. Aí o limite é até onde é isso, e até onde passando já chega o ponto de murmuração. Sim, E aí era a grande aposta do adversário. Olha, exatamente. Toca aqui, tira aqui,
permite tudo isso aqui e veremos que ele vai blasfemar. Exatamente. Veremos que ele vai abandonar a fé, vai deixar de te servir. Então, realmente foi uma aposta. Então, quem está em debate ali, em uma luta, claro que o inimigo não chega à altura de lutar contra Deus, mas está num debate ali, até um debate teológico, até vamos dizer. teológico e até de caráter. Deus, o Senhor tem aí adoração porque o Senhor compra isso com tudo que você dá. Tira isso e vamos ver se vai adorar mesmo. Vamos ver se ele é capaz de adorar perdendo tudo. Então, realmente é um debate ali, é algo em que Deus permite tudo aquilo e realmente é até um livro que traz reflexões sobre desvios doutrinários desse tempo da igreja, pois hoje há muito o triunfalismo, uma pregação de que o evangelho vai trazer todas as soluções, livrar de todos os dilemas e problemas e dar um triunfo majestoso diante de tudo, dependendo da sua fé, dependendo da sua entrega, do seu sacrifício, da sua oferta, do seu propósito e da forma que você determina e coloca Deus para ser obrigado a cumprir muitas promessas. Então, é um evangelho de triunfalismo e o livro de Jó vai na contramão dizendo, é capaz de você perder tudo, é capaz de ser um adorador, é capaz de você reconhecer que ele pode te dar o bem, depois ele pode permitir o mal vir sobre a sua vida e você, na posição de servo, continue debaixo do reconhecimento de que ele é o Senhor. A posição de criatura, reconhecendo que tudo está no domínio absoluto do Criador, que ele tem o domínio sobre a criação. Talvez seja essa a maior inspiração que você falou, quando nós estudamos a história de Jó, o dilema de Jó, né, o drama de Jó, que é dentro da poesia hebraica, né, isso aqui é um drama. A poesia hebraica ela não trabalha com rima, né, igual a do Ocidente. Ela trabalha com expressões dentro do paralelismo de pensamento e a poesia aqui ela é dramática. A história mostra para nós esse drama, mas dentro da inspiração que você abordou um pouquinho antes, talvez a grande inspiração é o seguinte, que mesmo em meio a todo esse drama de sofrimento, toda essa angústia, o silêncio de Deus, é não cair na tentação de se relacionar com Deus baseado numa relação de causa e efeito. A relação da barganha. E é isso que Satanás quer ou tenta mostrar para Deus. Ó, Senhor, o Senhor só trabalha na perspectiva da barganha. O Senhor só dá ao homem se o homem te der alguma coisa, e o homem te dá alguma coisa se o Senhor der algo para ele. E o texto deixa isso claro. Que a relação de Deus não... E aí vem a questão que você me falou anteriormente. Talvez a grande inspiração é que o livro de Jó nos mostra que a nossa relação com Deus, por pior que seja o momento que estejamos enfrentando, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais desesperador que seja, não caiamos na tentação de não relacionarmos com Deus na perspectiva da barganha. Para que Deus venha fazer alguma coisa, você dá alguma coisa para Deus. Continue adorando a Deus pelo que Ele é, continue servindo a Deus pelo que Ele é, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Evangelho nos traz uma realidade de renúncia, de entrega, de rendição ao senhorio, não é apenas receber, eu quero o Salvador, não, eu quero o Salvador e Senhor. Então, esse senhorio dele, e te leva num nível... Tem que inverter a lógica, né? Nós precisamos tê-lo primeiro comigo como Senhor, depois como Salvador. Mas dentro do cristianismo evangélico brasileiro, primeiro se busca um Salvador. E, na verdade, não é nem um Salvador da alma. É o Salvador dos problemas, dos sofrimentos. Estou numa situação que eu quero o Salvador, ele vai me salvar. Falaram da vida eterna, mas assim que eu estou precisando é solução disso, daquilo. Então, realmente, Salvador da alma e Senhor da sua vida, do seu ser. E o Evangelho, o Novo Testamento, vai te levar já para um outro patamar. Sim. Onde você sabe que você vai sofrer com ele, sofrer nele e muitas vezes até sofrer porque pertence a ele. E aí, quero destacar aqui o livro de Filipenses, onde tem duas passagens bem interessantes, onde o autor, o instrumento de Deus, o apóstolo Paulo, primeiro ele cita aqui no capítulo 1, versículo 29, diz assim, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer
por ele. Então, olha, foi concedido. Conceder, você fala de dar, de permitir, você até de dar um privilégio. Você tem o privilégio de sofrer com ele, por ele. Então, o Evangelho te leva a esse nível. Você reconhece que você está com ele e o que importa é estar com ele, sofrendo ou não. Ou se até sofrer mais por estar com ele, não tem problema, o que importa é estar nele. E aí, lá no mesmo livro, na mesma epístola, capítulo 4, versículo de número, aquele bem conhecido texto, capítulo de número 3, versículo de número... O 12. Onde depois ele finaliza, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É 4... Aliás, perdão, capítulo 4, versículos 12 e 13, onde o apóstolo Paulo dizendo, eu sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, estou preparado, estou capacitado a ter fartura ou ter fome, abundância ou necessidade. E aí no 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, na presença de Deus, no muito do pouco, olhar no muito de Jó, o mais rico do Oriente, ou depois o mais miserável, o mais saudável, ou o mais doente, o mais feliz com sua família, ou o mais sofredor voltando de um funeral dos seus 10 filhos, ou o mais honrado, ou o mais atacado pelos mais próximos, seja qual for, o apóstolo Paulo antes, muito honrado no judaísmo, ou agora um apóstolo chamado por Cristo, passando de prisões e perseguições e apedrejamentos, açoites, e agora dizendo, olha, na honra, na falta, na abundância ou na dificuldade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o Novo Testamento já te leva, o Evangelho da Graça de Cristo te leva a um novo patamar, que o sofrimento te trabalhando na sua vida de forma intensa, ou seja qual for a forma, não afeta você de ser um adorador. Pelo contrário, às vezes até te faz adorar muito mais ainda, porque quanto maior dor, maior o experimento do consolo dele. Se bem que nós sabemos que é bem verdade que lidar com o sofrimento ninguém quer. Lidar com o sofrimento não é fácil. Dizer que a gente quer resolver, isso é uma utopia, isso não existe. Verdade. Mas dentro do cristianismo evangélico brasileiro, e também essa foi uma das razões que eu entendi que precisava escrever um assunto sobre essa questão do sofrimento, é que a igreja evangélica brasileira, ela tem ensinado muito sobre o triunfalismo. E um dia eu ouvi um teólogo dizer o seguinte, que pode sim ensinar sobre o triunfalismo, bênçãos, porque Deus é um Deus abençoador. Só que também nós precisamos ensinar sobre o dia mau. E o dia mau chega para todo mundo. Seja rico, seja pobre, seja famoso, seja um anônimo, um desconhecido, seja crente, seja cristão, não seja cristão. O sofrimento, voltando à questão, o sofrimento é inerente, o sofrimento ele chega para todos. Cedo ou mais tarde, hora ou outra, ele vai chegar de uma maneira ou de outra, com maior intensidade, menos intensidade, maior profundidade, ele vai chegar, ele vai acontecer. Então, nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da nossa vida. E o fato de ser servo não está imune a isso. Você citou bem, o apóstolo Paulo foi um dos homens que sofreu muito, e sofreu por conta do Evangelho. E olha que dentro do cristianismo evangélico brasileiro, nós não sofremos por causa de Cristo. Talvez é o maior problema que nós temos para enfrentar com o sofrimento. Porque um exemplo bem claro que nós vimos aí recentemente foi a pandemia. Veio a pandemia, nós percebemos que os cristãos, de forma geral, não souberam lidar com isso. Aí ficaram amedrontados, ficaram apavorados, ficaram assim, entraram até por vezes numa neura. Tinha gente que não tinha medo de tocar no outro, achando que poderia acontecer o mal. Por que isso? Porque ele não está preparado, não está sabendo lidar com o sofrimento, não está sabendo lidar com o dia mal. Precisamos estar cientes. O livro de Jó diz claro para nós. O sofrimento, ele alcança todos. E quando ele chega, coloca todos no mesmo nível. Porque o que nos iguala como seres humanos é o sofrimento e a morte. A pandemia veio e morreu o ímpio e morreu o justo. Né? Exatamente. E falando do apóstolo Paulo, ele foi um destaque entre os apóstolos que mais avançou de forma missionária, mais almas, e também foi o que mais sofreu. Se nós olharmos para alguns, ao serem chamados por Deus,
muitas vezes a consequência foi o maior sofrimento que os outros. Olharmos para a família de José, o amado de seu pai, e recebeu promessas de Deus através de sonhos, foi o que mais sofreu. E Jó, o mais crente do seu tempo, foi o que mais sofreu. Exatamente. E muitas vezes até podemos olhar para eles e foram privilegiados em ser prefigurados como uma simbologia de Cristo. Como José é aquele que dentre os irmãos mais sofre, é vendido, depois instrumento para a preservação da família. Jó, o mais fiel no seu tempo, sofre. Imagine a proporção disso, dessa notícia se espalhando. Aquele lá tão honrado, tão rico, é o mais bem-sucedido, está mal. Daqui a pouco está ali à beira da morte e, de repente, uma reviravolta. Ele orou pelos amigos, ainda doente. Ele foi restituído, retornou tudo para ele. Imagine essa história naquela época. Então, podemos enxergar aquele que era o mais justo, sofrendo para a permissão de Deus, e ele aí agora, na sua dor, ainda está com a autoridade e credibilidade para interceder pelos ofensores, levar o perdão para os ofensores, porque Deus falou, a sua oração eu vou receber, vou aceitar. Então, é uma figura de Cristo, né? Até certas limitações, mas uma figura de Cristo. O mais justo é o que mais sofre, tem o poder tem a credibilidade para interceder, retribui o mal com o bem, e essa longevidade mostra, né, algo longo, algo de abundância de vida, como Cristo também veio para dar abundância de vida. Então a gente enxerga assim, esse privilégio daqueles que sofrem ser parecidos com Cristo. E até porque o próprio Paulo diz, segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora é interessante que ele diz no versículo 17, olha só, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então é isso, sofrimento está aí, como já dizia um professor meu na faculdade, se tem para hoje é angústia. Que é o caso do Jó, era angústia. Tem um dos tópicos que cita a estrutura literária, lembrando que, como foi citado, é um livro poético, Isso. Dramático, e lembrando que o Oriente, eles sempre dão ênfase para a sabedoria. Então, é uma poesia, por exemplo, nós do Ocidente poderíamos levar a poesia para o romantismo, para o ritmo, outro para a ideologia, né? Usar uma poesia para declarar algo. Ali eles procuram sempre trazer para a sabedoria oriental. A sabedoria para a vida. Procura sabedoria para a vida. Então, é um livro poético, dramático, inspirado, trazendo para a sabedoria. Então, o fundo é sempre olhar para a história e trazer algo para a vida. E um dos tópicos cita aqui a divisão dele, né? O prólogo, diálogos e epílogo. Prólogo onde nasce toda aquela narrativa, os fatos acontecem simultaneamente, tanto a revelação do ambiente celestial, como depois os efeitos na Terra. Depois tem um longo período do livro de capítulo 3 a 42, onde são os diálogos, as argumentações de Jó e cada amigo, e a réplica e a continuação, onde os argumentos são lançados. E depois o epílogo, né? Onde Deus se manifesta, onde Jó recebe orientação e obedece aquela orientação da oração pelos amigos, e Deus restaura. E aí tudo isso nos trazendo aqui 2 pontos. O ponto de Satanás, onde ele tenta forçar o justo a abandonar a Deus, e eu gostaria de deixar um versículo aqui para enfatizar o contraponto desse segundo subitem que diz, olha, uma das teologias do livro é a dos amigos Bildade, ele faz Zofar, colocando o sofrimento como causa do pecado. E nós temos o capítulo 2, versículo de número 3, o próprio Deus dizendo sobre ele que é sem causa. Porque lá no finalzinho do versículo fala, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu, é Deus dizendo para Satanás, havendo-me tu me incitando contra ele. Você vem tentando me induzir, claro que como se pudesse induzir Deus, né, mas tenta me induzir para ir contra ele, para o consumir sem causa. Então, o próprio Deus declarando, olha,
você está me incitando para ir contra ele sem causa, não tem causa. Então, as argumentações dos amigos, por mais que eles argumentam, dizem muitas coisas, o próprio Deus dizendo, não tem causa, não é por alguma causa dele, não é por alguma coisa que ele cometeu. Então, tem a afirmação de Deus contra isso, que é uma das teologias a ser combatidas por conta das visões errôneas dos seus amigos. Sim, então, é isso que nós precisamos entender, que as pessoas, às vezes, diante do sofrimento, cada um traz uma perspectiva. E na história, na narrativa, você percebe que os 4 amigos dele, cada um traz uma perspectiva com o sofrimento. E nós precisamos entender que o sofrimento em si, voltando, e a gente sempre teremos que sempre fazer isso, sempre retornarmos no livro de tudo, onde que tem todas as coisas, o início de todas as coisas, que é Gênesis. Gênesis nos deixa claro que o sofrimento, a morte física, o ser humano não foi criado para morrer. O ser humano não foi criado para morrer. Mas a morte se deu por conta do sofrimento. E essa causa, ela é oriunda do quê? Da queda, do pecado. Então, o sofrimento, ele é inerente à existência humana por conta da queda, por conta do pecado original. Perfeito. É isso que o nosso povo precisa entender. Não é que por vezes você fez alguma coisa que Deus está te punindo. Pode acontecer isso? Pode. Deus pode usar o sofrimento para corrigi-lo, para tratá-lo, para refiná-lo, para moldar. Pode. Mas existe sofrimento que não é que não tem causa. A causa que nós sabemos hoje, a causa da nossa debilidade. Por exemplo, você é acometido de uma enfermidade. Vamos pensar isso de uma forma global. Hoje nós comemos mal, bebemos mal, sim ou não? A água não é uma água pura. Os alimentos cheios de agrotóxicos que causam o quê? Muitos alimentos que nós ingerimos vai nos causar o quê? Vai nos causar um câncer. Alimentações cancerígenas, vai nos causar um câncer. Teve uma causa de Deus? Teve uma causa espiritual? Não. Está dentro da ordem natural. Dentro da humanidade, daqui que nós alimentamos, vai nos causar prejuízo na nossa saúde. Por exemplo, hoje esse mundo corrido que vivemos, sem tempo para nada, dorme mal, você tem vários problemas de saúde, você tem problema de estresse, tem problema de ansiedade por conta do mundo tecnológico que nós vivemos hoje, vai lhe causar problema na saúde. Tem uma causa específica? Não tem uma causa específica. A causa, se tivermos que defini-la, é por conta lá de trás. Você entendeu? Então, quando nós olhamos para o livro de Jó aqui, isso fica... Foi Deus que quis mostrar para Satanás, falou assim, ó, eu vou mostrar para você que é possível o ser humano me adorar mesmo meu sofrimento. E Satanás falou, não, o senhor está enganado. O homem só te adora por aquilo que o senhor lhe oferece. E aí fica esse enredo. E aí vem os amigos de Jó, que eles corroboram com a teologia de Satanás, justamente por não ter uma teologia correta. E no nosso estudo do trimestre, eu procuro mostrar essas teologias dos nossos amigos, dos amigos de Jó, e eu mostro, a partir das aplicações do texto, o que nós não devemos fazer diante de pessoas que sofrem. Nós não devemos adotar as teologias dos amigos de Jó, tanto para conosco mesmo, e tanto para com pessoas que nós temos que lidar, que estão com sofrimento. E quando se fala voltar ao princípio, a origem de tudo, realmente lá em Gênesis, é algo interessante que todo efeito, Deus declarando para eles, vai remetendo à dor. E a dor, sua vida, tantas dores. A gente vê que lá no princípio, a mulher errou e Deus vem e diz que até a sua geração de vida, os seus filhos, seria com dor. Ele vem para Adão dizendo que maldita agora é a terra por causa de ti, e começa a falar, ó, com dor comerás todos os dias da sua vida. Falou que além de produzir ali a fruta, o que era bom, começa, ó, haverá também espinhos e cardos. Então, coisas da dificuldade da natureza. Do suor teu rosto comerás, então da dificuldade, sofrimento. Então, vai tudo sempre remetendo, sempre levando a dor. Você vai partir para o seu corpo físico, que ele vai voltar ao pó. Então, dor aí é sinônimo de sofrimento. Dor, sofrimento. Então, assim, a queda
a declaração de Desencadeou, Deus sempre levando dor. Se Exatamente. olhar para Jó, um nível mais intenso em todas as áreas de dor, mas nos mostrando, olha, não tem uma causa específica de uma atitude, mas é algo que já é inerente à humanidade decaída, a essa esfera que veio de uma harmonia plena, perfeita em Deus, que partiu por conta do livre-arbítrio mal usado pelo homem, partiu para o ambiente de dor. E agora o homem, pela graça e favor de Deus em Cristo, ele vai ter que usar esse livre-arbítrio para retornar, receber o Salvador, receber esse perdão, essa graça imerecida, retornar à presença de Deus e aguardar a promessa da redenção daquele ambiente do que tem preparado e que é onde não haverá, a cidade de Apocalipse, não haverá mais dor, luto, clamor. Porque é a leitura geral da Bíblia. Começa Deus criando um homem, né, do pó da terra, aí há a queda. Aí quando você estuda a narrativa bíblica, os textos bíblicos, nós perceberemos o quê? Que há sofrimento caminhando aqui a humanidade, sofrimento, queda, ok? Jesus vem também, dentro desse contexto, o próprio Senhor Jesus sofre, o próprio Deus sofre, ok? Em Cristo Jesus, morre a nossa morte, ok? É crucificado, depois ressuscita, e a narrativa nos mostrando, um homem nasce, até então era inocente, queda, vê o sofrimento, tem todo o contexto de sofrimento, de caminhada, quando nós chegamos a pouco, aí tem o juízo final, tem o tratamento de Deus com a humanidade, chega no final, capítulo 21 de Apocalipse, tem o quê? Aí nós vamos, voltando só um pouquinho, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, o homem regenerado em Cristo ele vai ressuscitar na imortalidade, na incorruptibilidade, receberemos, Colossenses, Filipenses, diz que receberemos um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, ou seja, agora não vamos sofrer mais, chegamos em Apocalipse capítulo 21, vai enxugar nossos olhos toda lágrima, e então entraremos para o perfeito estado eterno. Tristeza e dor, nunca mais. Lembrando morte e dor, nunca mais. Acabou o sofrimento. Lembrando que o ponto de virada é quando fala que foi necessário Cristo ser um homem de dores, então ele fazer o homem para passar essas dores, aí fala, pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, pelas suas enfermidades, suas dores, ele que passou ali desde aquela seu julgamento, sua agonia na noite no jardim, as perfurações de espinhos, espadas, dores, então, ou seja, toda a ira sendo ali, sendo uma justiça de Deus aplicada, a sua ira sendo derramada, fazendo ele passar por dor, absorvendo toda a dor agora em Cristo, tem a justificação para que eu esteja livre agora da dor eternamente. Nesse caso, pastor, podemos até afirmar o seguinte, por conta da queda, por conta da desobediência do homem, ocasionando sofrimento, até Deus sofre, até Deus sofreu. Então não dá para se livrar do sofrimento, irmão. Infelizmente, querendo ou não, gostando ou não, não dá para nós nos livrar do sofrimento e achando que na condição de cristão, de um servo de Deus, estamos imunes ao sofrimento. O diferencial, aí a pergunta é, então por que eu sou crente? Qual que é a vantagem de ser crente? Bom, eu sempre cito Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. A diferença entre o ímpio e o cristão, quanto ao sofrimento, é a questão seguinte. É que o ímpio, no sofrimento, ele não tem um refrigério de Deus, porque ele não busca Deus. Já o cristão, no sofrimento, ele conta com a presença do bom pastor. Salmo 46, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas angústias, outra versão vai dizer, nas nossas tribulações. No sofrimento, o cristão tem com quem contar, que é com um bom pastor. Isso faz toda a diferença. E podemos partir para as considerações finais. Está muito bom, muito edificante, tem muito mais a aprofundar e teremos aí o tempo desse trimestre para entrando aí muitas lições, uma por uma aí, desfrutando de todas as riquezas e preciosidades que a palavra nos tem. Pastor Nilton, se tiver alguma consideração final. Então, meus irmãos, eu procurei escrever essa revista tendo essa compreensão de que parece-me que o sofrimento ele tem se avolumado, tem crescido, tem se tornado assim muito angustiante.
E, inclusive os crentes, os cristãos, né? Por vezes, diante de tanto sofrimento, de tanta angústia, parece-me que por vezes começam a se perder. E aí Deus me levou a escrever esse assunto para mostrar para os meus irmãos, para quem estudar esse tema, que mesmo em meu sofrimento, é possível adorar a Deus e entender que Deus sempre está ao lado de quem sofre. Em nenhum momento Deus abandonou Jó. Em nenhum momento Deus abandona aquele que sofre, aquele que está acamado, aquele que está numa dor muito grande, um sofrimento muito grande, a família que tem um sofrimento muito grande, Deus não abandona, porque Ele é o nosso bom pastor. Olhar para o livro de Jó vai nos ajudar a manter a visão correta, a visão saudável. Uma visão saudável é aquela que está sempre focada em Cristo, pois se não olharmos para Cristo e olharmos para a dor, podemos escorregar, desanimar. Como o salmista, no Salmo 73, o Asaf, chega a citar: quase que eu me desviei, olhei para o ímpio bem e o justo sofrendo, o justo indo mal, quase que eu me afastei. Aí depois ele vem, verso 17, Salmo 73, até que eu entrei no santuário de Deus e entendi o final. Né? Olha, aproximando de Deus, as coisas de Deus, né, minha percepção agora voltou ao lugar. Ele finaliza o salmo lá no final: bom para mim é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então ele por um momento perde o foco, de repente ele, ao aproximar-se de Deus, ele volta ao lugar correto, que é aproximar de Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. Isso traz alívio e paz. E o verso inicial de Tiago 5,11 fala sobre a paciência de Jó, ou seja, entender e ter essa visão correta vai nos dar paciência, perseverança, independente de qualquer situação. E esse versículo termina dizendo: e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Então, esse tema precioso no trimestre será instrumento, a história de Jó é instrumento para que nós venhamos entender o fim, esperar o fim que Deus tem, o final que Ele tem, porque Ele é misericordioso, piedoso, Ele tem o melhor na página final da história, que é a eternidade, e Ele sempre tem o melhor no controle de todas as coisas. Então, que nossos amados irmãos, professores, alunos, desfrutem de um trimestre onde possamos, com reflexões, estudos, aprofundar, enriquecer e, o principal, nosso corpo de Cristo, irmãos, a igreja, alunos, classes, serem corroborados em graça, perseverança, paciência e ter uma vida cristã vitoriosa em qualquer situação. Pastor Ed, só para complementar o que o irmão disse, e já finalizando a minha parte, Tiago diz que devemos olhar para Jó como a paciência de Jó. Lembrando que paciência na Bíblia é a capacidade de suportar. Por pior que seja, por mais difícil que seja, é a capacidade de suportar. Com isso, nós devemos aprender muito com Jó. Suportar, por mais difícil que seja. Mas lembrando que o Todo-Poderoso está cuidando. Em dado momento, Ele manifestará com a sua voz poderosa para continuar cuidando e cuidar das nossas vidas. Deus abençoe. Foi uma alegria poder estar aqui nesse dia com os irmãos. Se Deus quiser, numa nova oportunidade estaremos aqui. Deus abençoe. Deus abençoe, em nome de Jesus.